E estamos ao vivo. Eba! Estamos ao vivo, Gabi. Ei, Bem-vinda ao meu canal. muito obrigada! Hoje nós vamos... talvez vai ter aí de tempo, porque a Gabi está nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. Não sei quem vai chegar primeiro aí, a voz dela ou a minha, então não vai bater, a gente tem que dar um tempinho para aguardar escutar uma outra, né? Eu acredito que está dando alguma diferença de tempo aí. Nós temos 17 pessoas que chegaram até agora, Gabi. Fala um Oba! pouquinho quem é Ah, você, o que você faz, tá bom? O seu canal, a sua página, ok? Sejam todos bem-vindos, 35 pessoas. ai, que gostoso! Sala cheia. Meu nome é Gabi, eu sou Health Coaching, então eu ajudo as pessoas a cuidarem da saúde delas. Eu moro aqui nos Estados Unidos já faz 14 anos, a minha empresa tem 10 anos, e eu trabalho com pessoas alcançarem a saúde emocional, saúde física e saúde mental. E é por isso que eu vou adorar conversar com a Pri agora sobre saúde emocional, que tem a ver tudo com narcisistas e famílias com narcisistas, tem tudo a ver com o que eu faço. A minha página é Saúde Consciente, se vocês quiserem dar uma entradinha lá. Eu tenho um grupo no Facebook que é bem grande, que eu posto coisas mais lá, e fiz esse vídeo há pouco tempo agora, esse canal no YouTube. Então, só tenho 3 videozinhos lá, mas vou começar a colocar mais coisas agora que o pessoal do Facebook está me pedindo, e daí a gente vai fazendo isso. Prazer a todos vocês, se quiserem mandar pergunta, pode perguntar, estou aqui para ajudar. Obrigada, viu, Pri, por me convidar e fazer parte desse dia especial com você. É um enorme prazer para mim ter você aqui. Era um sonho meu trazer uma pessoa assim que entende do assunto e não só entende de estudar em livros, né? Mas entende de ter uma vivência com família narcisista. Eu vou dar um beijão aqui para Cláudia Ribeiro Lopes. Um beijão, amiga, querida amiga, você está aqui. Sumália Leal, Jal Fernandes, Socorro Andrade, Luzia, Paula Areias, presbítero André, Antônio Pesqueira, Elisa, Michel Souza, Batismo com Fogo. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Nós temos agora 65 pessoas nos assistindo. Ai, que Hoje gostoso. nós vamos falar sobre famílias tóxicas, disfuncionais, e tem muita gente que não olha com cuidado para esse tema, porque eles pensam que isso é uma besteira, tá? Mas se você tem uma família perfeita, uma mãe que te ama, que te dá todo o amor, todo o carinho, todo o apoio desse mundo, então provavelmente esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para pessoa que tem famílias disfuncionais e vai entender o que eu estou falando aqui. Quer acrescentar alguma coisa? Às vezes as pessoas também acham que eles têm a família certinha, mas isso é justamente o que as famílias disfuncionais com narcisista querem passar, né? Eles querem fingir que tudo é perfeito, então você às vezes acaba estando numa família que é disfuncional sem saber que é disfuncional, né? Então, se vocês prestarem um pouquinho de atenção, talvez vocês também se encaixem, né, nessa caixinha, né? Concorda, Pri? Eu estou falando para pessoas que abriu a porta da sua casa para várias pessoas, emprestou até calcinha e gente sai falando mal da sua vida. Eu estou falando para você que o pastor fica te ligando, perguntando o que está vendo na sua dinâmica familiar. Aliás, tem vários pastores que já tentaram se meter aí na minha vida com relação a isso, e pode ter certeza que eu não procurei nenhum deles, né? Eles procuram você. Eu estou falando para você que tem um tio que te liga de vez em quando e diz que a polícia está atrás de você, tá bom? Eu tenho pessoas na família que já mandaram eu sair da minha casa, como se eu fosse menos filha, como se eu não tivesse direito a nenhuma herança, tá bom? Essa lavagem cerebral dessas tias amorosas que a gente tem,
mas que na verdade só quer o mal da gente. Eu estou falando para você que perdeu o seu emprego de uma forma misteriosa e não sabe explicar como. De repente tem uma mãozinha aí de alguém da sua família, tá bom? Estou falando para você que tem parente que você nunca viu nem conhece, que já te mandou discurso de ódio, que já disse que a tua mãe é perfeita, a tua irmã é perfeita, o problema é você. Parente que a gente nem conhece, inclusive eles não conhecem a sua família, mas mesmo assim eles estão te mandando discurso de ódio. Guarda, porque isso é tesouro, tá bom? É ouro. Eu estou falando para você que leva a culpa de tudo e não fez nada, tá bom? Eu estou falando para aquela pessoa que a priminha mandou um discurso de ódio, dizendo que você é uma ladra porque roubou uma roupinha de boneca lá na infância, há 30 anos atrás, tá bom? Agora, se você não passou por nada disso, então, meu amigo, esse vídeo aqui vai ser uma perda de tempo, uma chatice. Mas tem muita gente que já está entendendo o que eu estou falando, tá bom? Eu quero te dizer, não cometa suicídio, tá? Não cometa suicídio. Respira que é grátis, tá bom? Você vai descobrir que você não é louca e que você não é ruim. Você vai descobrir que você está sem família disfuncional. Exatamente. Muitas dessas famílias, as crianças têm que se comportar como adultos, são as crianças que acabam tomando conta dos pais, não os filhos, não os pais cuidando dos filhos. Se você também consegue se relacionar nisso, né? Tem muitas famílias que são assim, os filhos que acabam tomando conta da saúde emocional dos pais, e pelo fato dos pais estarem tentando competir com os filhos. E daí as crianças têm que crescer muito mais rápido, né? Para tomar conta de que é um peso enorme. É tudo controle, gente. Tudo controle. Vocês vão descobrir. Essas pessoas matam a sua reputação, matam o seu bom nome, sepulta, né, são os tais sugadores de alma. E a gente pensa que a gente confunde psicopatia com narcisismo e não confunde não. Por quê? Porque os psicopatas são uma classe assim bem violentas, mas tem aqueles que não matam, tem aqueles que não sujam as mãos, né? Psicopatia é patia, doença, psico, a forma de funcionar. Então, não adianta tomar remédio porque é daquele jeito, tá bom? Se você conhece 100 pessoas, uma, com certeza, tem algum tipo de psicopatia. Então, todo mundo conhece 100 pessoas, né? E geralmente as pessoas que conhecem uma, conhecem várias, porque a gente vira um imã, né? Que eles percebem as pessoas que gostam de dar, que gostam de ajudar, as pessoas que tentam ser melhor na vida, e são essas pessoas que os narcisistas vão atrás para tentar sugar e tentar ser o que eles não são, né? E tentar tirar a sua energia, sugar toda a energia, que nem a Pri falou. Sabe o que eu acho, Pri? Eu vejo eles como se fossem uns tubarões. Você sabe, que nem tubarão, sendo tubarão, nadando no mar, fazendo coisa que tubarão faz, e sentir um cheirinho de sangue, sai do que tá fazendo para ir atrás para ver o que é, e terminar, né? Não tá nem com fome, mas é assim que eu vejo, sabe? A pessoa tá lá na dele, e viu alguém que achou que pode ser presa, né? E vai atrás. Gabi, eu não sei como é ter narcisista. Então, eu vou falar a dinâmica da mãe, porque é o que eu entendo, e depois você fala a dinâmica do pai, para a gente fazer uma comparação, tá bom? Tá ótimo. Ter uma família, ou uma mãe, ou qualquer parente, e você ser o alvo, é como viver numa arena de gladiadores. Parece que você está ali na arena guerreando com espadas e sangue, e a vida é essa. Então você vive em estado de alerta o tempo todo.
A mãe com a filha, eu não entendo a dinâmica do pai com a filha, eu entendo a dinâmica da mãe com a filha. Fique bem para me deixar orgulhosa, mas não demasiadamente para não ofuscar a minha imagem. É bizarro, né? Fique bem, mas não o suficiente para a minha imagem. Fique bem só para ela sabe dela, né? Oi? Fique bem para o bem dela, não para o seu bem. Isso, fique bem para o meu bem. Elas sabotam o sucesso das filhas, carreira, relacionamento, posses, aparência física, elas sabotam tudo isso. Por exemplo, vou falar do que eu já ouvi, então eu posso falar. Você é uma passa-fome. Peraí, eu nunca passei fome um dia nessa minha vida, nunca pedi nem um centavo emprestado para ninguém, porque eu sou uma passa-fome. Se você vê a minha mesa repleta da família toda, eu me alimento muito bem, eu me alimento todos os horários que você chegar na minha casa, vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter jantar. Então, por que das quantas eu sou a passa-fome? Isso, na verdade, é uma lavagem cerebral para destruir a sua autoestima. Você está bem conservadinha para a sua idade, hein? Peraí, isso é um elogio ou isso é uma crítica? Não dá para saber, né? É um elogio crítica. O marido é um traste. O marido que é um traste é aquele que ama a sua esposa, protege a sua esposa do resto da família. Agora, se ele amar a família e perseguir essa mulher e bater nessa mulher, então ele é um excelente de um marido. Fala para mim aí a dinâmica do pai com relação a essas coisas, Ana. Olha, eu acho assim que tem dinâmicas diferentes dependendo se o narcisista é overtido ou covertido, né? Porque tem aquele narcisista que é covertido e eles mudam quando eles conseguem se avançar nesse narcisismo. Então, geralmente, eu acho que começa com um narcisismo overtido. Então, a pessoa fala, eu sou o melhor, sabe, o pai, né? Sou eu que pago as contas, sou eu que coloquei pão na sua mesa, então você faz tudo que eu quero. Eles tiram o seu direito de tudo que você tem direito como filho ou filha, porque é ele que põe o pão na mesa. Então, ele ridiculariza todas as pessoas da família e ele se põe no pedestal. Isso é geralmente o que acontece quando é pai. Então, por exemplo, e só para terminar, quando eles viram um convertido, porque todo mundo começa a falar, nossa, pai, que absurdo, eu não acredito que você está fazendo isso. Quando as crianças começam a ficar mais velhas, né, percebem que, e será que isso é verdade, o que está acontecendo comigo? Então, eles começam a ocultar esse parte narcisista. Então, é mais chantagem emocional. Então, quando alguém conhece a sua família, a dinâmica da família, nem percebe que tem alguma coisa errada, porque eles escondem muito bem, eles aprendem a esconder. Então, tem mais aquele negócio de segredos, ninguém pode falar o segredo da família para ninguém, todo mundo sabe que tem uma coisa errada, mas ninguém falou para ter segredo, mas ninguém fala com medo do pai. Então, é abuso físico, é abuso emocional, chantagem emocional, todos os dias, verbal, abuso verbal, muito abuso verbal. Então, sabe, não deixar você ser criança. Tenho tantos exemplos da minha vida com isso, até de, sabe, a gente assistindo comédia na sala e as crianças dando risada, eu e meus dois irmãos dando risada da comédia e meu pai dormindo do lado, e ele acordava dormindo na sala, ele acordava com a gente dando risada e dava uns porros na gente. E isso é não deixar você ser criança. Então, daí a gente se sentia culpado por ter acordado ele, sendo que era ele que estava na sala dormindo e na frente da televisão. Sendo que ele podia só levantar e ir para o quarto dormir. Então, é um medo, porque com o pai vem aquele poder, né? A gente sempre olha para o pai. E quando a mãe é submissa no relacionamento, que geralmente né? A mulher do narcisista é submissa, porque também tem medo da reação.
Então, a mulher acaba ficando com medo também da reação dele. Então, ela acaba fazendo o que ele quer para as crianças, sabendo que está errado. Então, os filhos crescendo não sabem diferenciar o que é certo do errado, não sabem o que é amor, porque um pai narcisista fala: eu amo você, mas sai daqui, que você tá fazendo barulho, sabe? Num segundo ele tá te batendo, daí no outro segundo te xingando. Não é só bater para ensinar, isso não tá certo, sabe? Como geralmente era antigamente, se bate para corrigir. Com o narcisista, ele bate para castigar mesmo, sem ter nem explicação, e depois em seguida fala que te ama. Então a criança cresce não sabendo o que é amor. E acho que isso pega muito na cabeça as chantagens emocionais de falar: ah, quando eu morrer você vai lembrar disso, né? Você falou desse jeito comigo, quando eu morrer você vai lembrar do que você falou. E eu tenho certeza que quando acontecer isso, eu vou lembrar de várias coisas. Porque até depois de ele morrer, ele vai querer controlar a minha vida. Mas isso demora pra gente perceber o que tá acontecendo com a gente quando a gente tá dentro da situação, né? Você concorda, Pri? É um pouquinho parecido também, não é? Com mulheres, com as mães? Sim, inclusive eu recebo quase toda semana pessoas falando: Priscila, eu sei que a minha família era tóxica, era disfuncional. Quando eu passei a assistir, eu descobri que meus pais eram ouvindo você. Então, assim, é a partir dos 30 anos, poucos, né, descobrem antes, mas em geral, a partir dos 30 anos é que a pessoa descobre a disfuncionalidade da família. Eu tenho uma pessoa aí na família, vou evitar falar os nomes, que fala assim: você é revoltadinha porque você não tem a família perfeita. Não, ninguém quer família perfeita, e família perfeita não existe. Nós queremos famílias que funcionem, é o suficiente. Com respeito, A família né? a família disfuncional é doente, é doentio. Bom, relações incestuosas. Numa família normal, isso nunca vai acontecer, mas numa família tóxica, disfuncional, eu me lembro que eu estudava em colégio interno e aparecia lá os meus primos para me visitar. E a pessoa responsável por eles ficava: vem cá, isso aí que é abraço? Vem cá, isso aí que é beijo? Então, forçação, eu não sei para quê, sexual entre primos. E como eu sempre notei que tinha algo errado com a minha família, eu não me deixei levar, porque eu sei que isso seria uma carta na manga para ser usado contra mim algum dia. E Nossa. é o que acontece, famílias onde primos se relacionam com primas, é tipo um jogo familiar, é uma dinâmica tóxica realmente, entendeu? Aí acontece de genro ter caso com sogra, sogro ter caso com nora, pais e filhos, estupros de vulnerável. Acontece em famílias narcisistas muito mais do que numa família normal, assim, o número é assustador. Mas Temos adestramento de inferioridade, você adestrado, desde pequenininho, que você é ruim. que você Tipo nos conventos católicos, por exemplo, quando a criança é abusada sexualmente por um padre, e fala assim: ah, ela não ficou no quarto de vocês essa noite, que estava de castigo, porque ela é muito ruim. Então, eles ensinam a você que você recebe porque você mereceu, que você é mal. Eu escutei essa frase aqui, ó: nem religião dá jeito. Então, assim, é o espelhamento. O podre da pessoa, ela joga em você, porque eles não têm capacidade de se enxergar. Bom, diz aí se você já passou por essa situação de espelhamento, um problema da pessoa ser jogado na sua conta. mas é sempre assim, né? Quando tem algum problema, como o narcisista é sempre melhor. Isso quando as pessoas querem, se elas querem entender bem, assim, se vocês achar, o que é narcisista? É aquela pessoa que se acha o melhor. Se você vê a pessoa fazendo uma coisa ruim com seus próprios olhos, você ouve com os seus ouvidos e elas conseguem te convencer que o que você viu, o que você ouviu tá errado.
E conseguem te convencer se você não estiver atento a isso. Isso chama, aqui nos Estados Unidos, eles chamam esse termo de gaslighting, né, que é de um filme sobre isso, que teve aqui nos Estados Unidos, que deu de 1970 e pouco, que eles mudam a realidade para fazer que os erros deles se dispersem. Então, por exemplo, nesse filme, a mulher era casada com um narcisista e todo dia ele ia... E sabe aquelas luzes que você apaga um pouquinho, assim? Diminui a luz? Então, todo dia o cara ia, o marido, e diminuía a luz. E falava para ela, por que você diminuiu a luz? E ela falava, mas eu não diminuí a luz. Não, você diminuiu a luz, você não lembra? Não sei o quê. E dá uma explicação toda. E ela começou a achar que ela estava ficando louca. E isso acontece muito em famílias narcisistas, assim, demais. E é uma forma de controle deles. Porque se você parar de confiar em você mesmo, nos seus próprios 5 sentidos, você vai só depender deles. Ele vira uma relação codependente que você precisa da pessoa para poder viver o próximo dia. Porque você não tem confiança, você perde a confiança própria em você mesmo, você depende da pessoa para falar isso está certo ou está errado. Porque todos os dias eles falam que você é errado, que você fez isso errado, que você é ruim, que é o que a Pri estava acabando de falar. E você acaba se duvidando o tempo inteiro e sendo controlado por esses narcisistas. Faz sentido? Dá para entender direitinho? Deu sim. É normal punições físicas, sexuais, mas principalmente psicológicas. Amiga, como é que foi aí? Eu não sei se você está disposta a contar a sua infância. Teve punições? Na minha casa teve muitas. Inclusive, atrás do quarto ficava o chicote de bater em cavalos. Nossa. A família se reuniu, ficaram umas 4 horas lá negociando tirar o chicote de cavalos da porta, porque aquilo ali poderia até dar cadeia. Explica para mim se na sua casa era só física, era só psicológica, como é que funcionou? Na minha teve tudo, sexual, abuso, todos os abusos que você pensar. Na minha casa, assim, eu tenho 2 irmãos, um é 1 ano mais velho, o outro é 6 anos mais novo. E o meu irmão mais velho sofreu abuso físico demais. E o meu foi mais abuso psicológico. Porque o meu pai me culpava de estar batendo no meu irmão, mas bater feio e me fazia assistir. E eu sabia, sabe quando é briga de irmão? Me pegou meu pirulito, pegou, sabe, me empurrou. Daí você vai correndo para a mãe para falar, ou para o pai, porque né, a gente é criança, 4, 5 anos. E daí o meu pai levantava e batia, dava no meu irmão com aqueles cordões de carpete, de nylon, e batia no meu irmão. E eu acabava chorando com pena do meu irmão, já assistindo. E para mim, o abuso ele me colocava de castigo. Me colocava de castigo e me deixava 1 semana de castigo, só sair para ir no banheiro. E chegou até um ponto, quando eu era um pouco mais velha, que eu ficava semanas no meu quarto, estudando, porque eu não mesmo estudando, eu só tirava nota ruim, que é estresse também, aquela pressão, você querer ser boa e você nunca é o suficiente, você é uma criança que tira C, ou tira, sabe, 8, 7, não é suficiente, daí aquela pressão acaba fazendo você tirar 5, né? E daí você vai para casa e fica de castigo, era o que acontecia comigo. E daí eu ficava de castigo e chegou uma época que eu acho que eu tinha 15, 14 anos, eu me fechei no quarto e joguei a chave. Você quer me deixar aqui presa? Eu faço isso para você. E me tranquei e joguei a chave no telhado do vizinho. Porque isso acaba te deixando, sabe, com uma depressão. E com o meu irmão mais novo, meu pai se distanciou completamente. Então, foi um outro tipo de abuso que foi de distância, assim, de ele não querer ter nada a ver com o meu irmão mais novo. O que hoje em dia eu falo pro meu irmão mais novo que é até melhor que isso, porque ele não teve aquele... Mesmo a ausência talvez é um pouco até melhor, mesmo que na infância não tenha sido, porque você não tem aquela segurança, né, do pai, que o pai te gera segurança, né?
Com o meu irmão mais novo, ele teve que procurar outras pessoas para fazer esse papel, que graças a Deus achou umas pessoas muito legais, mas o papel do meu pai, hoje em dia, é muito mais fácil para o meu irmão mais novo se distanciar do meu pai, falar não e fechar a porta, do que para mim e para o meu irmão mais velho, que aquele abuso emocional foi muito mais forte do que com o meu irmão mais novo. Então, são abusos completamente, né, diferentes, mas ao mesmo, porque são pessoas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo a ruindade é a mesma. Nós temos aqui sobre abuso sexual. Eu vou dizer, o abuso sexual, eu acho que, para mim, é o pior que pode haver. Porque você já está num cativeiro onde tem abuso físico, psicológico, ainda vem o sexual. No meu caso, graças ao meu bom Deus, está no vídeo Eu Destruí um Psicopata Pedófilo. Tá? Se vocês procurarem um vídeo que está bloqueado no YouTube por idade, algum bloqueio eles colocaram, não é tão fácil de achar, e é um dos primeiros do canal. Eu conto que o Senhor foi tão maravilhoso com a gente que a pessoa ficou impotente quando ele pretendia abusar sexualmente. Mas tem certos abusos que continuam acontecendo. Por exemplo, colocar câmeras na casa para ver você nua, trocando de roupa, fazer janelas no banheiro na parede de cá, de cá, de cá, de cá. Então, o abuso continua acontecendo. Você dorme vestida, acorda sem vestimenta. Isso é abuso sexual, apesar de não ter a penetração, ter sangue para mostrar. Inclusive, eu fui na polícia. E a polícia disse, olha, você tem sangue? Você está machucada? Então, a gente não pode fazer nada. Naquela época, realmente não podia fazer muita coisa. O que podia, nós fizemos. Nós fizemos assim, eu, Priscila, arrastando a família contra a vontade deles para fazer a BO e contar todo mundo. Deixa eu ver que eles são... Comigo, sim, fala. Tipo de coisa aconteceu assim, quando eu era mais nova, aconteceu uma coisa muito traumatizante comigo sobre abuso sexual, que eu fui para os meus pais para pedir ajuda. Eu tinha 10 anos e meu pai não acreditou em mim. Então, isso eu acho que foi por isso que quando eu era criança, eu tinha medo de falar que alguma coisa aconteceu errado, uma coisa ruim aconteceu comigo, porque eu tinha medo que eles não fossem acreditar e me ridicularizar e não saber. E não muito a minha mãe, né? Porque minha mãe era só. Tinha que fazer tudo que meu pai queria. Mas, assim, esse negócio de não confiar, não acreditar em você, principalmente quando você é criança, quando uma coisa traumatizante acontece, é uma coisa de narcisista também que é muito forte, acaba marcando a pessoa, né, para sempre, com confiança. Daí é muito difícil você confiar para qualquer coisa, dividir seus problemas com os outros. É muito difícil para pessoas que foram abusadas desse jeito, sem poder dividir com o próprio pai uma coisa que aconteceu com você, que você, né, precisava, o dia que você mais precisou da ajuda foi o dia que ele te afastou e não acreditou em você. Então, esse tipo de coisa acontece também bastante, não quanto só de abuso sexual, como qualquer coisa. Quando a criança é pequena e precisa de qualquer coisa, de qualquer ajuda, se o pai não acredita em você, se ele coloca se ele coloca os desejos dele na frente dos seus, quando você é criança e precisa dele, isso é muito forte na criança, psicologicamente, né? Principalmente antes dos 7 anos de idade, mas entre os 8 e os 13, pega bem feio também na personalidade da pessoa, inclusive, crescendo e se desenvolvendo. Tem alguma pergunta? Por enquanto, pergunta não. Eu vou falar um pouquinho sobre eles serem donos da verdade. Eles pensaram, é fato. Eles imaginaram, é fato. Eles não querem saber a sua história, a sua versão. Eles não querem que você fale. É tipo assim, qual é o parâmetro que você usou para julgar isso? Não tem parâmetro. Ah, a Bíblia está dizendo, não interessa a Bíblia. A legislação está dizendo, não interessa a legislação. Eu imaginei, é fato. Eu pensei, é fato. Você não presta,
e acabou a conversa. Então, assim, são pessoas que não têm parâmetro, tá? É o tico e teco lá, paralítico, dando curto-circuito. Eles têm falta de empatia, não conseguem se colocar no seu lugar, não conseguem saber que você está sofrendo. Aliás, eles sabem, mas não se incomoda. É Eles o gostam, né? É psicopata. isso que alimenta ele, saber que tá sofrendo, né? E nem remorso, Exatamente. não tem empatia. Eu estive estudando sobre o cérebro do narcisista e o do psicopata também, tá? Que psicopatias são várias. Tem aí o borderline, o histriônico, o narcisista. Não é só o psicopata em si. Eles têm uma coisa em comum: deformidade de lóbulo frontal na ressonância magnética cerebral. Então, assim, isso não cai em nada o QI, tá? Eles não fazem xixi no guarda-roupa, eles não rasgam dinheiro, eles são pessoas normais, eles andam vestidos na rua, eles são pessoas inteligentes, bem-sucedidas, mas que têm alguma deformidade cerebral que os torna perversos. E a perversidade faz com que eles gostem, é alimento para eles. Alimento. Principalmente que eles têm raiva das pessoas que são felizes, porque eles não conseguem, eles não sabem o que é felicidade. Então, quando eles veem que nem se uma pessoa que é narcisista vê a família, a mulher, se o marido vê a mulher feliz, sorrindo, com amigos, ele fica com ciúme, fica com raiva, tenta prender a mulher, não deixa sair, a mulher sair, começa a falar que a mulher tá traindo, e começa só para prender ela, porque ele não consegue, não sabe o que é felicidade. A pessoa narcisista não sabe o que é felicidade, então eles têm raiva de quem é feliz, porque eu lembro até, isso não vem ao caso, mas eu lembro até de um ex-namorado meu que era narcisista, que ele falou, por que vocês ficam dançando? Parece um monte de macaco pulando. Porque isso me faz feliz. Ele vai, que idiotice. Parece um monte de macaco pulando, que graça que tem isso. Não é que você não sabe o que é felicidade. Isso é uma verdade. Eu estava num casamento e, apesar de a minha mãe ser narcisista, tem dia que ela está de bom humor, tem dia que ela quer se passar de boa mãe. E eu estava num casamento sentada com ela, e ela estava de frente, e ela estava me contando piada. Gente, essa mulher me gerou, ela me colocou no mundo, ela sabe me fazer feliz, sabe me fazer sofrer, ela sabe fazer tudo comigo. E nesse dia ela estava a fim de contar piadas, e eu estava gargalhando, e tinha uma narcisista na mesa. Uma madrinha lá de roxo, toda maquiada, com o cabelo encaracoladinho. Ela estava na minha frente, mas ela estava odiando a minha gargalhada. Ela estava amargurada com a minha gargalhada, sabe? Ela estava passando mal. Porque, assim, exatamente, eles morrem de inveja porque eles não sabem o que é isso. Eles têm inveja da felicidade alheia. Quando eles veem um casal bonitinho no Facebook, eu não gosto de botar nada no Facebook, que eu acho que é tudo muito superficial. Aí eles falam, isso aí é falso, ó. Tem felicidade nenhuma. Não tem É prazer em muita nada. inveja. Duvidam de tudo, não tem prazer em nada. É o que você falou, o que é a verdade deles é o que é, a verdade deles. E você fala, não, eu estou feliz, mas não tá, não, né? Nossa, meu pai até comprou sabe aquele detectador de mentiras? Aquela máquina? Até isso ele já Sim. comprou para ver se a gente mentia para ele ou não. Umas coisas, sabe, de louco. E ficava testando a gente, e ele ficava tentando passar, ele ficava se perguntando para ver se ele passava pelo detectador de mentiras sem mudar, né, os negocinhos lá, para ele se aperfeiçoar, né? E muitas das vezes as pessoas, eles vão no psiquiatra ou no psicólogo para saber como é que é agir normal para eles poderem se misturar no meio das pessoas. Eles não vão para se tratar, eles vão só para estudar como que é ser normal, para as outras pessoas não descobrirem quem eles são. Isso acontece bastante também. Eles têm falta de empatia, aí as pessoas não sabem o que é empatia, não sabem do que está falando. Por exemplo, eu estou triste, eu vou desabafar.
Eles não têm saco para escutar você 2 minutos, mas eles desabafam o dia inteiro na sua cabeça, o dia inteiro desabafando o que não deu certo, o que deu na vida deles. Você tem que ficar lá escutando e consolando e falando tadinha e passando assim. Desabafe para você ver, eles não te ouvem 2 minutos. Empatia é saber se colocar no lugar da pessoa, né? Então, se você falar para mim, Pri, ai, meu dia foi horrível, sabe, torci o meu pé tá doendo, eu falo, nossa, que horror, porque já, sabe, você já começa a pensar se tivesse acontecido com você, como que deve ter doído, e aí vai te afetar no trabalho, você começa... A pessoa que é narcisista não consegue se colocar no lugar da pessoa. Então, você fica... É como se entrar no ouvido e sair pelo outro, porque a pessoa não consegue sentir, não sabe o que é isso, não importa para que eu vou perder meu tempo ouvindo o problema dos outros, o que interessa são os meus problemas, né? E sabe o que eu achei interessante, Pri? Foi você falar sobre, sabe, sua mãe saber quais apertar os seus botões, né? Porque a sua mãe é a sua mãe, então ela te conhece bem, então ela sabe qual botão apertar, né? Para te fazer sofrer, né, na verdade. E por isso que, assim, os narcisistas, que são pais e mães, por eles saberem muito quem são seus filhos, por isso que acaba ficando esse ambiente tão tóxico, porque os pais conhecem os filhos como ninguém. Então, eles sabem todos os botõezinhos que faz os filhos sofrer, sabe? Todas as coisinhas que vão fazer sofrer, e é lá que eles vão. É lá, sabendo, eles precisam de carinho. Hoje ele tá triste, então só hoje ele vai dar carinho. E daí, nos outros dias, ele fala, lembra aquele dia que eu te dei carinho? Mesmo sendo um estúpido, sendo uma estúpida, te xingando, ele vai lembrar daquele um dia. Daí você fica pensando, nossa, é mesmo, ele me deu, ele é legal. Porque porque eles sabem, é uma doideira, eles sabem o que botão apertar, quando apertar, e por isso que em família acaba ficando mais complicada a situação, porque fora da família, né, quando a gente já é adulto, inclusive, fica um pouquinho mais fácil a gente poder identificar qual o nosso papel no relacionamento, né? Sim, eu estou avisando aqui que quem quiser participar da próxima live, por favor, me procure. Se você tem uma família perfeitinha, não me procura não, por favor. Agora, se você tem uma família disfuncional, se você sabe que tem algo errado acontecendo na sua vida, algo que não está certo, que não está batendo, você só faz o bem e você é taxado como uma pessoa que não presta, uma pessoa sem caráter, você está rodeado com pessoas que têm algum grau de psicopatia. Me procure, que no próximo vídeo eu gostaria que tivesse mais pessoas participando, tá bom? Nós vamos falar agora sobre o egoísmo. Uma mãe narcisista, ela não abraça, ela não beija os filhos, ela fica, dá beijinho aqui, dá beijinho aqui, aí o filho tem que beijar. É tipo assim, todo bebê é carente, todo bebê precisa ser abraçado. A mãe narcisista é que é a carente, e o bebê é responsável pelo próprio afeto. E aí, toda hora o bebê tem que dar um beijo, toda hora o bebê tem que dizer que ama, toda hora o bebê que tem que abraçar. E ela olha para todo mundo, ai, que família perfeita. Se é uma pessoa que entende, já entendeu que está disfuncional o negócio, já entendeu que está errado o negócio, porque é a mãe que tem que dar o suprimento ao bebê, a mãe que tem que abraçar, a mãe que tem que beijar aquele bebê, é o bebê que é carente. Mas é o que você disse lá no comecinho da live. A criança é responsável pelo próprio afeto. Ela não recebe isso dos pais. Os pais não se responsabilizam de amar essa criança. Ele quer ser amado, quer ser suprido. Então, ele parou na primeira infância. Ele não teve isso e ele está buscando. O propósito dele ter filhos é os filhos virem aí amaciando aquela carência deles. Os filhos não interessam. Entendeu? Os filhos não interessam. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que, nossa, certíssimo, né? E o que acontece muitas vezes também é essa chantagem emocional. Então, o papel do filho virar pai, né, no caso, e achar que é o dever do filho. Esse que é o problema. O problema não é isso acontecer. O problema é a criança acreditar que aquele é o papel dela.
Aí que vira problema, porque daí vira aquela cobrança, eu tenho que fazer o papai feliz, eu tenho que fazer a mamãe feliz, mamãe não pode ficar triste. Então, a criança acaba perdendo a voz, acaba deixando de saber o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, desde da infância, o que é muito importante no crescimento, saber quem você é como pessoa, né, no mundo. E quando você cresce com uma pessoa que é narcisista desse jeito, esse egoísmo, né, você acaba virando pai, você não sabe o que você quer, você só sabe o que a pessoa quer. E você acaba descobrindo quem você é de verdade depois que você já tiver passado por outros relacionamentos com narcisistas e tiver essa separação e se pegar, nossa, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? Então, é isso que tudo que você falou agora, nossa, eu concordo 100%. Certíssimo. Os pais narcisistas, como eu estou te dizendo, eu sei de mãe, não posso falar de pai, quem pode falar de pai é você. A mãe narcisista, ela não respeita a privacidade da sua filha. Ela quer saber quem são seus amigos, quem é o seu namorado, com quem você vai namorar. Ela lê o seu diário, a sua agenda, o seu celular, os seus e-mails. Por exemplo, eu tenho aí umas 15 primas, não, umas 10 primas, tudo menina. Quando eu menstruei, ligaram do Brasil a Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo ficou sabendo que eu fiquei menstruada pela primeira vez. Acontece que todas elas ficaram menstruadas e ninguém ligou para ninguém para avisar. Então, assim, você não tem privacidade, as suas coisas são jogadas assim para todo mundo ficar sabendo, tá bom? E ela está sempre escutando atrás da porta. Me lembro quando eu tinha, assim, uns 11 anos, mais ou menos, eu comecei a ter os meus primeiros amigos, assim, independentes, né? Ó, vai começar a voar mosquitinho por aqui. E aí, eu me lembro da minha mãe e da minha irmã farejarem, tipo cão, minha quadra inteira, aquele monte de prédios, que eu morava num conjunto de edifícios lá em Vitória, em Jardim Camburi. Caracoles, elas rodaram aquilo tudo até me encontrar. E quando me encontraram, só a pequenininha cruzou os braços, fez assim, e eu tive que, sem uma palavra, eu não podia falar uma palavra, eu tive que abaixar a cabeça, falar tchau, galera, valeu, obrigado, braços cruzados, eu tive que ir embora. Então, tipo assim, não quer saber quem são os seus amigos, não respeitam, não interessa se é bom elemento, se é mau elemento, não importa, entendeu? E assim, com relação ao relacionamento, querem te chuchar em cima de alguém que não vai te amar, que não vai te respeitar, entendeu? A pessoa que te ama e que te respeita, vão fazer de tudo para o relacionamento acabar. Como que é com relação à dinâmica do pai? Ele invade a sua privacidade, os seus relacionamentos ou não? Sim, e muito também. O que é com o homem, com o pai e a filha, né? Fica até esquisito, mas acontece muito disso, que você perde sua bolha, né? Cada pessoa tem uma bolha, né? Umas pessoas têm umas bolhas que são mais próximas, você fica mais próximo. Com o pai, por exemplo, quando eu estava crescendo, meus peitos começaram a se desenvolver, comecei a virar mulher. Sabe quando você chega naquela fase da puberdade, que sabe, como você falou, dessa menstruação, você fica sem jeito, você não quer abraçar, você não quer, mas esqueça, porque isso não existe. Se você tiver sem sutiã, com camiseta, acorda de manhã e seu pai quer te dar um abraço, e você fala, ai, vocês podem esperar, aconteceu isso já. Você pode esperar só um pouquinho, deixa eu só me vestir, eu te dou um abraço, daí fica bravo, não quer mais falar comigo, não vai na minha festa, porque eu não abracei ele quando não estava, enquanto eu não me sentia bem. Daí você acaba se perguntando, será que eu tô sendo má? Né? Será que eu tô exagerando? Mas não, mesmo se fosse uma coisa que coubesse só a mim, que eu não me sentisse bem, é respeitar, né? Respeitar a privacidade. Mesma coisa falar sobre namorado, como você falou, sabe? Se querer se envolver num namoro porque eu acho que assim, quando eles percebem que a pessoa, que a filha tá feliz, é como se eles perdessem o pódio, né? Então eles querem que você ache alguém pior que você para eles ficarem sempre
naquele pódio. Então, é um inferno. Eu cheguei, meu pai até já terminou meu namoro já. Uma vez que eu estava super feliz com o menino, quando eu tinha 16, 17 anos, meu pai terminou meu namoro, xingou o cara em público, vocês não têm ideia, e fez um carão, uma vergonha, e depois falava, a pessoa falando isso porque eu te amo, porque é o melhor para você, e daí você fica pensando, será que é verdade? Será que não é? Mas assim, não tem privacidade nenhuma. Até você crescer, sair de casa e perceber que tudo que você estava vivendo era uma loucura, você poder comparar a sua vida com os outros e falar, meu, não é normal, né? É uma loucura. Só até lá que vocês não se percebem. Nós temos aqui a Cláudia Ribeiro Lopes. Cláudia Ribeiro Lopes, eu quero você na próxima live, hein? Me procura no meu Facebook, que está na página lá inicial do canal, tá bom? Ela está dizendo que os narcisistas são todos iguais. Exatamente! Se você conhecer um, você conheceu todos. É o mesmo espírito que trabalha em um, trabalha em todos. Exatamente. É isso que eu falo. Você tem que conhecer um narcisista e a forma como ele age, que aí você já conheceu todos. Você consegue... incrível a semelhança. Sabe o que eu estava pensando? Porque eu acho assim, o melhor jeito de se afastar desse relacionamento é você se afastar completamente da pessoa que é narcisista, que eles não vão mudar. A gente sempre acha que, meu pai, minha mãe, vamos perdoar, a gente perdoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5.000 vezes, e as coisas não mudam. Então você aprende que você tem que se afastar. E daí, quando você se afasta, vem aquela culpa, né? Nossa, eu me afastei do meu próprio pai, eu sou uma pessoa ruim, né? Eu me afastei da minha própria mãe. Que vão falar de mim, né? E daí eu fui falar com meu pastor um dia sobre isso, porque eu não estava passando bem. E meu pastor falou para mim, eu falei, porque eu falei para ele, meu pai, eu me sinto mal de não conversar com ele. Daí meu pastor falou assim, Gabi, você não tá lidando com seu pai. Seu pai não tá lá já faz tempo. É um demônio que entrou nele quando ele era criança, o meu pastor falou. Quando as crianças, sabe aquelas crianças que sabem tudo, que são mais espertas que vocês, que até falam assim, nossa senhora, como que essa criança sabe isso tudo? Ou então responde para um adulto, sabe, que você até fica assustado. Foi meu pastor falou, esse tipo de criança que o demônio tenta sabe, entrar e tomar conta. Então, ele falou assim, você não tá lidando com seu pai, você tá lidando com o espírito de outra coisa. E porque você acaba se sentindo culpado, né, de alguma forma. Daí eu falei com o meu terapeuta sobre isso também, e ele falou assim, Gabi, me fala uma coisa. Você vai ficar feliz ou triste? Ele perguntou, se você vai ficar triste ou feliz se você interagir com seu pai? Provavelmente triste. E você vai ficar feliz ou triste se você não conversar com seu pai? Provavelmente triste por causa da culpa, né? Então, daí meu terapeuta falou, então como é que você quer se sentir triste? Escolhe, com ou sem ele. E sem ele, pelo menos, você tem o controle, né, da sua vida, o que você está fazendo e o porquê. Com, você não sabe, você não conhece, você não consegue, né? Você está na mão deles. Então é bem complicado. Paulo Gonçalves disse o seguinte, estou sofrendo na mão de narcisistas. Ela manda pessoas para descobrir o que estou fazendo, com quem estou saindo, isso está me desgastando. Gente, todo narcisista quer saber o que você está fazendo, o que você está comendo, aonde você está estudando, trabalhando, qual o seu próximo curso, qual o seu plano de imediato, de médio, de longo prazo, eles querem saber tudo em vida. Até quanto você ganha, eles querem saber, né? Até... Tudo. Principalmente para te colocar para baixo, mas principalmente para dizer que você é um ator e que você não faz nada que preste. Para dizer que você não tem vida própria, isso é para te diminuir. Por quê, gente? Isso precisam que alguém
esteja na fossa para que eles... É a gangorra, relacionamento gangorra. Eles só vão estar se alguém estiver no lixo, entendeu? Se você estiver muito... Olha o que o narcisista vai fazendo. Se você estiver muito feliz, ó, ele vai descendo. É um relacionamento funcional, os dois estão felizes. O narcisista, não. Você tem que estar no lixo para ele estar bem, entendeu? Destruição de pertences pessoais, como discos, DVDs. Gente, quando eu tinha 3 aninhos de idade... 3 aninhos de idade, eu tinha disquinhos pequenos, não eram DVDs, não tinha DVD, mas naquela época, que tocava no vinil, eles eram coloridinhos. A mamãe chegou do banco, que ela era funcionária pública, e perguntou assim, o que a empregada fez o dia todo? Ela, o que a empregada fez o dia todo? Então, ela quebrou na minha cara os meus tesouros de infância, ela quebrou os discos, cara. E eu fiquei traumatizada, eu falei assim, não, isso não é uma pessoa, isso não pode ser uma pessoa, isso não é um ser humano. Então eles destroem, eles queimam fotos, e não importa se você tem 3 anos de idade ou 20, não importa, eles destroem seus pertences pessoais, tá bom? E hoje, na fase adulta, a minha irmãzinha linda, querida, fica me mandando musiquinha do cachorrinho, do não sei o quezinho, para poder mexer com o meu psicológico e me fazer lembrar que esses disquinhos que eu tanto que eram os meus tesourinhos de infância foram rebentados na minha cara. Então ela me manda isso, que é uma forma de manipulação e controle de tentar me levar ao passado. Gente, o troço é tão diabólico. Né? O troço é tão sinistro que eles chegam nesse ponto de tentar trabalhar da minha mente com manipulação de uma forma que eu não entendo, porque se eu entendesse eu seria, né, maluca, graças a Deus eu consegui ficar boazinha, né? E eu, eu fiquei boazinha, sabe como? Porrada, gente. Eu não guardei nada, eu nunca guardei nada. As pessoas que guardam tentam suicídio. Inclusive, um dia você ainda vai contar essa história aqui pra gente, né, Gabi? Um dia que você quiser. A pessoa que interioriza tudo isso acaba cometendo suicídio. Eu não, eu sempre externalizei, é fora, e por isso, graças a Deus, eu consegui a minha sanidade. Gabi, você teve algum pertence pessoal seu roubado, deram um vestido que você gostava para alguém, isso chegou a acontecer? Ou te privaram, tiraram da sua vista um celular, alguma coisa, ou não te aconteceu? Já tiraram, antigamente não era celular, era bip, né? Então era uma forma de controle também, mas o que você estava falando, esse negócio dos seus discos, o que me veio à cabeça foi, a gente tinha uma cachorrinha, uma paulistinha, sabe, aquele Fox paulistinha? Eu tinha acho que 3 anos de idade, e a gente adorava aquela, não, 5 anos, que minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo. Então a gente tinha cachorrinha, a gente amava aquela cachorrinha, levava no parque de Ibirapuera, amava a cachorrinha. E um dia meu pai deu pro primeiro caminhoneiro que passou na nossa frente, assim. E falou porque minha mãe reclamava porque ela estava grávida, tinha que limpar o carpete de xixi. E minha mãe de vez em quando reclamava, né? Porque quem não ia reclamar, mas foi o suficiente de meu pai dar o cachorro pro primeiro caminhoneiro que passou na rua. E a gente chorava, chorava, chorava. E aquilo marcou muito também, né? A gente... É uma ruindade, é uma coisa que não dá nem para você entender, né? A ruindade. E parece que eles sentem prazer em ver você sofrer. Você vê que tem uma risadinha atrás, né? Das ações que te fazem sofrer. Tem aquele risinho, aquele olhar, assim, né? Eu tô conseguindo o que eu tô querendo, tô conseguindo. Né? É uma coisa meio macabra. Mas esse foi uma coisa assim de tirar que marcou o resto da vida. E tanto é que hoje eu tenho um cachorro, o Zephyr, que eu trato ele como criança, sabe? Só falta comer no prato. Acho que é para descontar de antigamente.
É verdade, que marca, gente. Eu tinha 3 anos, já era para mim ter esquecido isso, não dá para esquecer, porque é como se você tivesse juntado dinheiro uma vida inteira, feito uma bela de uma poupança, e simplesmente um ladrão bota uma arma na sua cabeça, manda você arrancar tudo e ele sai correndo. Você vai esquecer disso? Você não vai. Quando você é criança, você não tem uma poupança, mas você tem disquinhos coloridos, você tem um cachorrinho que você ama. Isso não é, gente, normal, isso é uma família disfuncional. Obrigar a usar roupas e sapatos e cortes de cabelo inadequado. Isso também acontece em sequestros, tá? A primeira coisa que eles fazem é raspar a cabeça e manda o cabelo para a família. Eles ficam insatisfeitos com o seu cabelo. Por que você não corta esse cabelo? Por que você não pinta esse cabelo? Gente, conheceu o narcisista, conheceu todos. Eles são incomodadíssimos com o seu cabelo. E aí, amiga, conhece alguém? Ai, com cabelo, eu acho assim, eu acho que com roupa era, né? Ah, é porque você não usa meia calça ou sandalinha, sabe? Se você não, deixa eu usar a roupa que eu quiser, deixa, sabe? Ah, porque você não é delicada, porque quem é delicada usa sandalinha, sandalinha é bonitinha, nossa, sandálias e sapato. Ela sempre falava das sandálias, e um dia que eu ia, colocava a sandália, só faltava lamber, sabe? Ai, que lindo, não parava de falar, não para de falar. Mas sabe umas coisas que não tem cabimento, gente? E quando você falou de sequestro, olha, Pri, eu acho que quando você tá na mão de um narcisista, é como se você estivesse sendo sequestrado, porque se você for ler nos livros sobre sequestro, o relacionamento de narcisistas e com as pessoas que sequestram são iguais, porque a pessoa que sequestra, eles te fazem a pessoa sofrer e ao mesmo tempo dão para comer, né, dão comida, dão bebida, porque a pessoa não quer que a pessoa morra, ele tem que ficar lá sustentando para pedir dinheiro para os outros. E a mesma coisa o narcisista, eles não querem que você morra, eles não querem que você vá embora, eles ficam te prendendo, porque falam uma coisa que você precisa ouvir numa hora, e daí na hora seguinte te desculacham. É a mesma, é o mesmo tipo de relacionamento de narcisistas com pessoas da família ou não, com outros relacionamentos, e pessoas que sequestram. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de relacionamento. E também tem a síndrome de Estocolmo, né? A gente bota, interioriza, não, isso não foi tão ruim assim, não, isso não foi tão abuso, não foi tão terrível assim. Ah, eu sou uma pessoa má, como é que eu posso falar isso de gente da minha casa, gente da minha família? É a síndrome de Estocolmo lá no. Espero não estar falando o nome errado, tá? Lá no sequestro, a pessoa se apaixona pelo sequestrador, porque na verdade ele lavou a mente para ela não achar ruim assim. Para quem está de fora, pensa que a gente está falando abobrinha, né? Para quem está de fora, não tem capacidade de entender o que está acontecendo. Deixa eu ver, minha amiga caiu? Eu acho que caiu a internet dela. Vocês que estão aí me assistindo, que já passaram por isso, eu gostaria muito de ter vocês na próxima live, gostaria demais, tá bom? Quem se interessar em contar a sua história, tá? Ou parte dela, ou contar só aquilo que você se sinta feliz, satisfeito em contar, me procura no meu canal, entra no meu canal, coloca lá, Prisca Coco, canal, você entra, vai estar assim, ó, desse lado aqui, desse lado não que a câmera é invertida, né? Do lado direito, no alto, vai estar lá, Instagram, Facebook, clica lá no Facebook e me manda uma mensagem inbox, tá bom? Para que vocês possam participar da próxima live. Pelo jeito, a minha amiga caiu, ela é coach, ela trabalha ajudando pessoas que passaram por essas coisas e por outras também, porque ela é coach na área da saúde em geral, e ela tem um canal, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Para a gente poder conhecer o canal dela, as páginas dela, eu vou deixar tudinho aqui com vocês. Uma das coisas que me perguntam muito é por que eu não tenho filhos? Deixa eu ver se a live está funcionando normalmente, se não caiu para mim também. Tá indo tudo bem. Tá tudo bem, gente? Manda uma mensagem aqui se estiver tudo bem. Estão aí, né? Muito bem. Por que o filho de mães narcisistas procura
procuram não ter filhos, porque os filhos são armas. Tem um canal de uma moça, que agora eu me esqueci o nome, mas ela fala muito sobre flor de lótus. A mãe dela já tentou roubar a filha dela várias vezes. A mãe dela já foi no colégio e disse assim: olha, estão maltratando a minha netinha, eu quero a guarda da minha netinha. Aí a criança caiu de skate, ela falou: olha, foi agredida. E nisso, a mãe tem que passar pelo desgaste de processo, até provar que cocô de pinto não é pipoca, seu nome já foi para a fossa, né? Você já teve um desgaste emocional muito grande. Então, um dos motivos que eu não quero filhos, só o Papai do Céu sabe, né? O meu futuro, é que sim, serão armas usadas contra mim. Deixa eu ver o que mais. Sim, eles te culpam pelo abuso, eu já disse isso. Assim, a mãe normalmente espanca muito seus filhos por causa de casa suja. Engraçado que se você entra na casa de uma narcisista, tá limpa, mas tá limpa, mas tá limpa, mas a mãe continua dizendo que tá suja. Ela vai lá embaixo da cama, a minha não, tá? Eu já tô falando de casos que eu estou estudando, de literatura, de vídeos que eu vejo. A minha pouco importava se a casa, mas sim, no caso, assim, ela não é extremamente limpa, mas ela quer que você esteja o tempo todo trabalhando. Ela não pode te ver brincando, ela não pode te ver no celular, não pode. Você tem que estar o tempo todo trabalhando dentro de casa. Então, muitas mães, aconteceu um caso na Super Nanny, a mãe disse que as filhas eram porcas, eram preguiçosas, e o tempo todo gritando com as filhas, e a casa estava mais limpa que outra coisa. Aí a Super Nanny fez o seguinte: pagou um hotel, levou as crianças para o hotel, deixou a mãe sozinha em casa, botou um monte de gente vestido de preto, de general, gritando com aquela mãe, forçando aquela mãe a fazer faxina, tá? E a mãe lá limpando o chão, a mãe lá limpando as coisas, e as pessoas em volta: você é porca, você é isso. Então a Super Nanny ensinou aquela mãe a como tratar seus filhos. Sim, a mãe narcisista, ela obriga as filhas, principalmente as filhas, a fazerem faxina. Os filhos também, tá bom? E numa família narcisista, existe muita comparação. Olha, os olhos da sua irmã são tão verdes. Olha, aquilo que é cabelo liso. Olha, aquilo que é bunda redondinha. Eu nunca vi uma bunda mais redondinha. Até o dia que eu casei, meu marido falou assim: juntando o seu cabelo e o dela, não chega aos pés do cabelo de Priscila. Que bunda que vocês estão vendo aí? Pelo amor de Deus, olha para a bunda da minha mulher. Minha mulher é um violão. Então, assim, conseguiram inimigos, porque ele veio para botar ordem no barraco, veio para colocar minha autoestima lá em cima, veio fazer elas se enxergarem, tá bom? E é muita comparação. Seu primo é mais inteligente que você, todo mundo é melhor, né? Você é o pior em tudo. Eu estou falando para bodes expiatórios, lembrando que nem todos os filhos são assim. Os filhos dourados sigam o exemplo, eles são exemplo, não sei de quê, mas eles dizem que são exemplo. Bom, deixa eu ver aqui como é que está o nosso chat. A minha amiga querida caiu, não está mais com a gente. Caiu a live? Caiu sim, da minha amiga sim, a minha ainda não. Oi! Deixa eu... Chegou! Ai, que bom. Meu computador desligou, me deu um puta cano e ainda tá tentando ligar. Ó, liguei pelo celular. Tudo bem, diga para mim. Tá tudo bem, tá? Diga para mim aí o seu canal de novo, agora, as suas páginas, o que que você faz, para eles te conhecerem, os que chegaram agora. Ah, legal. A minha página aqui no YouTube é nova, vou começar a fazer mais vídeos sobre saúde mental, emocional e física. Eu falo bastante sobre dieta, falo bastante sobre comidas, falo bastante sobre relacionamentos, relacionamentos abusivos, tóxicos e tudo isso que a gente está falando. E aqui nos Estados Unidos eu trabalho como coach em saúde
e eu tenho escrito livros que eu vou publicar falando sobre esses assuntos também, e sobre dietas relacionadas a uma research, né, que eu fiz com várias pessoas direcionadas à saúde e perda de peso. Então tem a ver com saúde mental também. Então estou escrevendo isso tudo e é sobre isso que eu falo, que eu vou começar a falar mais aqui no meu canal do YouTube. Mas eu tenho mais pessoas me seguindo no Instagram, que é Saúde Consciente, e aqui, na verdade, no Instagram é tudo em inglês, né? É Conscious Health Writer. Que depois eu passo para você, Pri, se você quiser, se adiciona aí na barrinha aí de baixo, que no Instagram é Conscious Health Writer. No Facebook, sabe, tem um grupo que eu fiz com o pessoal brasileiro, que é Saúde Consciente com Gabi. E lá, se o pessoal for lá, a gente fica amigo, cada vez que eu coloco um vídeo no YouTube, eu aviso o pessoal lá, e a gente conversa bastante, é bem gostoso lá, a nossa salinha no Face. Então, se vocês estiverem assistindo e quiser acompanhar meu trabalho e tudo mais, entra lá no Face, a gente fica amigo e vocês fazem perguntas, geralmente as pessoas me fazem as perguntas lá, e eu respondo fazendo um vídeo. Gabi, nós temos aqui a Emily B, que perguntou como são os maridos narcisistas. Com relação a marido, a namorado, a namorada, a esposa, será a neve, tá bom? Não é isso? Nossa próxima live nós vamos falar de relacionamentos amorosos com narcisistas. Sim, isso. Eu tenho uma experiência com umazinha. Mas você tem mais, né? Se você pode dizer para a gente. Mas me conta, assim, que você falou para mim que uma das coisas que te fez ir para os Estados Unidos foi essa dinâmica familiar. Conta para a gente, assim, como que você tomou essa decisão, que idade você tinha? Olha, eu acho que foi meio no subconsciente, né? Foi inconsciente, porque quando a gente vive num ambiente tão tóxico, que a gente está infeliz, a gente não se sente seguro, e quando a gente vê uma brecha, a gente acaba tentando sair, né? Eu tinha 21 anos quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, larguei tudo, nem terminei minha faculdade no último semestre aí para sair. Que foi a maior burrada que eu já fiz na minha vida, diga-se de passagem, que eu tive que fazer aqui de novo, né? Mas, assim, foi com 21 anos que eu mudei para cá. Não foi uma coisa consciente, eu acho que foi fazendo terapia que eu descobri, porque eu sempre me perguntava, por que eu vim para cá? Minha família toda tá lá, eu morro de saudade deles, sabe? Eu amo minha família, mas fazendo terapia e me entendendo o meu passado, foi que eu descobri que um dos maiores motivos foi essa dinâmica, né? De não ter seu próprio espaço, não sentir respeito e não sentir as coisas primordiais de uma família, né? Principalmente, não falo de família inteira, porque a minha família é muito, muito legal, eu amo demais a minha família. É uma pessoa só que causou muito peso, né, na minha infância. E vocês já sabem quem são essa pessoa. Quem é. Mas, assim, acabei de voltar do Brasil, tive uma viagem muito gostosa com meus irmãos e com a minha mãe. E a gente fomos para Goiás, fomos para Mato Grosso do Sul. Foi uma viagem deliciosa que nós fizemos por 10 dias. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Que ficou um tempinho mudo para mim. Na próxima live, então, nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos? Sim, vamos sim. Então, eu queria te agradecer muito, Gabi, muito mesmo pela sua presença aqui. Eu não sei se eu te deixei constrangida em algum momento, me perdoe, tá bom? Imagina. As pessoas que quiserem participar da próxima live, por favor, gente, por favor, que não sejam pessoas que venham de famílias maravilhosas e perfeitas e normais, tá bom? Nós estamos falando de famílias disfuncionais, famílias que não funcionam com a dinâmica correta como deveria. E formam pessoas, às vezes, até propensas a entrar em tóxicos, a entrar em casamentos infelizes,
porque parece que uma coisa vai puxando a outra. É essa visão de amor que você tem. Você não sabe o que é um amor de verdade, porque você nunca teve, nunca sentiu. Então você acaba por se enfiar em relacionamentos tóxicos. Eu vou contar a minha experiência com relacionamento tóxico, a Gabi vai contar a dela. E se você desejar participar, me procura no Facebook, você que chegou agora, que não sabe, tá bom? Do canal, me manda uma mensagem com o Zap ou o seu Facebook, a gente vai conversar. E nessa live eu gostaria que tivesse mais pessoas participando. Gabi, você quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar um pouquinho, porque eu acho assim, as pessoas ficam constrangidas, né, de falar sobre esse assunto, porque é um assunto delicado, é um assunto que expõe as pessoas, mas eu acho que para a gente ter consciência, né, para a gente aumentar a consciência das pessoas, a gente tem que falar sobre esse assunto. É uma coisa que não é legal, é uma coisa que eu espero que meu pai não esteja assistindo, mas se estiver, infelizmente, é o que é, né, não dá para mudar uma coisa que é verdade, né? Mas eu acho que enquanto a gente não falar sobre isso, a gente não criar momentos como esse, como o que a Priya fez aqui com a gente, com essa conversa, a gente levanta a consciência das pessoas, né? A gente traz as verdades que a gente não foi só a gente que passou por isso, tem muito mais gente que passou por isso. E é legal a gente poder conversar com outras pessoas que vivenciaram isso também, né? Com o que tem relação ao meu, que a gente vai conversar na próxima vez sobre os relacionamentos, né? Eu acabei casando, eu fiquei 7 anos casada, que a gente vai falar sobre isso mais na próxima vez, mas só para dar uma introduçãozinha, eu fui casada por 7 anos com uma pessoa que me batia quase todos os dias, e eu não sabia que aquilo não era amor. Eu tentava me provar que eu era suficiente para essa pessoa que me batia por quase 7 anos da minha vida. Então, e daí você fica perguntando, depois de tudo que a gente conversou hoje, um pouquinho que vocês conheceram de mim, né? Por que será, né? Por que será que eu fui acabar casando com uma pessoa desse jeito? Então é sobre isso que a gente vai conversar da próxima vez, né, Pri? E a gente vai se aprofundar mais. E lá no meu canalzinho, lá pequenininho de 3 vídeos, acho que o último vídeo que eu postei, lendo aquela carta de um dos narcisistas que eu namorei, daí vocês vão lá, vocês vão ver que horror a carta que ele escreveu para ele mesmo, uma declaração que ele falando declarando que ele era uma pessoa má, né, nessa carta. Dá até arrepio, gente. Vão lá dar uma olhada, vocês não vão nem acreditar. Congelou. O canal da Gabi aqui, eu vou deixar as páginas dele. Gabi, se você congelou, se você puder trazer essa carta para mim poder, para a gente poder. Voltou? Bom, aqui no celular tá indo bem. Para mim, para você, mas para os telespectadores está bem. Se possível, na próxima live, a gente discutir aquela carta. Gente, que coisa é aquela carta? Ele dizendo que nem descobrir quem ele é. Coisa horrível, né? Eles têm vida dupla, eles têm, né, o bonzinho e o malzinho. O malzinho eles escondem, o bonzinho mostram para todo mundo. E é por isso que ninguém acredita que pode existir uma mãe ruim. Porque ela está sempre mostrando para todo mundo aqui. Quando alguma coisa acontece, ela vai chorar, vai fazer drama, vai dizer que está sendo injustiçada, que as filhas são ingratas, né? O que eu achei mais interessante nós vamos encerrar carta então. Gabi, pela sua participação. Desculpa aí. Obrigada a você, viu, Pri? Muito obrigada mesmo pela oportunidade, por ser uma pessoa tão linda, por dentro e por fora, que eu adorei conversar com você, adorei te conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada mesmo. Eu espero a gente conversar na próxima vez de novo. Carta que você ia falar um pouquinho. O que eu ia falar rapidinho, que a coisa que eu achei mais interessante naquela carta foi de ele saber, ele reconhecer quem ele é. Porque quando a gente fala sobre narcisistas, a gente pensa que talvez eles não saibam que eles são assim, né? Talvez eles não tenham consciência de quem eles são, do que eles nos causam. Mas essa carta, esse cara que eu namorei, ele escreveu com todas as palavras, que ele sabe quem ele é, que ele sabe que ele é uma pessoa má, que ele sabe que ele precisa controlar os outros e ele gosta de ser assim.
né? Foi isso que eu acho, assim, que é a joia que a gente tira dessa carta para mostrar para os outros, que não é... Eles sabem quem eles são, e eles fazem isso de maldade mesmo. Então a gente não precisa ficar dando desculpa, né? Eles trocam o afeto, desculpa, eles trocam o amor genuíno, verdadeiro, pela socialização. É selfie com gente estranha no trabalho, ia para um monte de gente que às vezes nem conhece, negócio é tirar bastante selfie, negócio é visitinha, não visitando os outros, tá sempre chegando junto, eles trocam o amor de verdade pela socialização. E aí não tem E ao como mesmo você tempo nem tem amar amigos. genuinamente, não tem como você provar. Também não tem, é de curta duração. Gabi, linda é você de dentro e de fora, com esses olhos. Gente, vocês viram esses olhos, né? Essa princesa de Deus Obrigada, maravilhosa. linda. Muito obrigada pela sua presença. Vou deixar Obrigada as páginas dela aqui embaixo, tá bom? Para que ela melhor. E eu espero que Obrigada a todos a por gente ainda faça acompanharem muito vocês. mais lives juntas. Eu também, viu, Pri? Que esse seja o primeiro de muitas, para a gente poder ajudar muitas pessoas aí que precisam da nossa ajuda. Obrigada, nós temos 66 pessoas assistindo. Beijo em todos vocês. Muito obrigada. Falar sobre isso, né? Gente sofrendo, tem muita gente se suicidando e precisam entender que eles não têm problemas, estão cercados de pessoas com problemas, não é isso? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, 65 pessoas agora, ficou um sobe e desce, mais gente, menor. Muito obrigada, isso é a todos vocês. E quem se interessar por participar, me procure, que eu já falei isso novamente. Beijão a todos, ficam com Deus. E tchau, até tchau. o próximo vídeo.